Começa agora mais um Fala Condomínio, com Leonardo Matos. Um oferecimento de Condo Educa, capacitação condominial 100% online. Aprenda com quem faz acontecer de verdade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Fala Condomínio. Aqui você conhece, você sabe que nós vamos falar sobre o mundo condominial. Se liga só nisso aqui, ó. Profissão síndico. Você já ouviu falar nessa página? Pois é. Hoje eu estou com duas pessoas maravilhosas aqui, que é o casal Fábio e a Dani Barletta, que eles prestam consultorias para síndicos e muito mais do que isso. São responsáveis pela página Profissão Síndico, autores dos livros Gestão Condominial Eficiente e Os Segredos dos Síndicos de Sucesso. Eles já acumulam mais de 5.000 exemplares vendidos. É muito exemplar. É muito exemplar. Dani, Fábio, muito obrigado por vocês estarem aqui, cedendo o tempo de vocês para compartilhar com toda essa turma que está aqui sedenta por conhecimento, para aprender um pouco mais como melhorar a gestão condominial, como sermos, moradores melhores de condomínio, como prestarmos serviços com mais qualidade para aqueles prestadores. A turma da portaria, um grande abraço para você que está na portaria agora aí nos assistindo. Vamos aprender com esse pessoal aqui para a gente poder ficar com a profissão de síndico cada vez mais fina, mais competente dentro do Brasil. Vou passar para vocês poderem se apresentar, falar também do trabalho de vocês e muito obrigado por estarem aqui com a gente. Vou passar para Dani, por gentileza, fica à vontade para falar com toda a nossa turma. Léo, a gente que agradece o convite, é sempre muito bom falar sobre condomínio. A gente vive condomínio 24 horas e passar essa informação, auxiliar quem está na gestão e quer sempre melhorar, é muito gratificante. E tem muita gente que está precisando, né? Muita gente mesmo. E nosso papel é esse. Isso aí. Léo, também agradecendo o convite, é um prazer muito grande. Falar um pouquinho de mim e da Dani. Porque nossa história, ela se interage, então dá para falar de nós dois ao mesmo tempo. Nós somos advogados de formação. Eu com 25 anos de formado, a Dani com 22, até esqueci. A Dani 22. Com 22 anos de formado, e em 2018 a gente resolveu fazer uma migração de carreira. Então, nós resolvemos atuar exclusivamente na área condominial. Quando vocês formaram, tinha essa questão de se formar na área condominial? Já era uma opção ou não? Não existia nem essa matéria na faculdade. Interessante. Como ainda não existe até hoje em grande parte das faculdades. Não se estuda direito condominial. Talvez direito imobiliário aí, onde ele tem ali umas 3, 4 aulas de condomínio, mas ainda é uma matéria que é relegada a segundo plano. Então, as faculdades hoje não trabalham essa matéria. E aí, em 2018, a gente resolveu fazer essa migração de carreira. Então, nós percebemos que aqui em Belo Horizonte tinham pouquíssimos advogados atuando nessa área. Nós entendemos que era uma lacuna, uma necessidade, e resolvemos migrar exclusivamente para essa área. Que legal. E a partir daí a gente foi seguindo. E teve algum caso que fez essa virada de chave? Porque sempre tem, não, porque o meu condomínio eu precisava fazer alguma coisa, porque o condomínio de não sei quem, teve alguma coisa que fez vocês terem essa virada de chave para entrar no mundo condominial? Na verdade, foi um cliente específico que nós atendemos até hoje, que é uma conservadora, que solicitou esse auxílio, essa assessoria, legal. E aí permanecemos até hoje fazendo assessoria desse cliente. E com essa demanda surgiu esse encanto pelo direito condominial. Então, nós nichamos a nossa atuação jurídica no direito condominial e depois, lá em 2018, veio a virada de chave. Foi quando a gente entendeu a necessidade de criarmos um curso para qualificação de síndicos e aí surgiu a Sinergia, que é a nossa empresa de síndicos profissionais. E aí tem um detalhezinho que fez a gente pensar em criar a nossa empresa de síndicos, que nós fazíamos assessoria a síndicos profissionais. E percebemos o desconhecimento de síndicos que trabalhavam como se profissionais fossem. E aí, dentro desse contexto, surgiu a ideia no Fábio. Então, assim, a gente sempre foi muito inovador e também sem medo de enfrentar o novo. E aí surgiu a Sinergia. E o que essa galera fazia, né? Esses síndicos, eles faziam achando que estavam fazendo o melhor dos serviços, né? De uma forma mais profissional e que eles estavam pisando na bola. O que normalmente acontece que eles fazem, sabe, que não fazem legal? Desconhecimento básico da parte jurídica, da parte da convenção mesmo, de saber
como se portar perante o condomínio da forma mais correta possível. E aí vem a questão da gestão também. Então, primeiro o jurídico, que era o nosso ponto focal de assessoria, aquele síndico profissional, e a gente foi entendendo que até mesmo a questão da gestão em si, eles não sabiam como fazer essa gestão, uma gestão eficiente. E surgiu, aí falando da gestão eficiente, a gente veio com a ideia também de escrever um livro, que foi o primeiro livro, que foi Gestão Condominial Eficiente, unindo o jurídico à eficiência de uma gestão profissional. E por aí foi. E foi começando e vieram outras demandas também, sempre de forma a melhorar o nosso mercado. Porque a nossa intenção sempre foi essa, trazer o melhor para o mercado. Qual que é? Gestão Condominial Eficiente. Gestão Condominial já está na nossa segunda edição. Ele foi lançado em 2018. Foi o nosso primeiro livro. E ano passado saiu a segunda edição. Que legal, bacana. E aí o pessoal vai encontrar dentro desse livro, então, a parte jurídica e a parte de gestão também. E é um livro muito fácil, porque nós colocamos também perguntas e respostas bem básicas e bem fáceis e objetivas, que facilitam muito. Tem síndico que fala que esse é o livro de cabeceira. É o manual. Que deixava lá o manual, tem uma dúvida, vou folhear aqui e já tem minha resposta. Já imaginou? Chega um morador para tirar uma dúvida. Só um minutinho. Pega o livro e começa... Deixa eu pegar meu dicionário. Eu tenho certeza que isso acontece. Certeza absoluta. Que legal, que bacana. E pro pessoal encontrar o livro, como é que eles fazem hoje? Ele está à disposição na própria Bonijuris e mais nas plataformas Amazon, né? Essas livrarias virtuais todas tem o livro. Legal. Exatamente. Bacana. Pessoal, para você que está nos assistindo, aproveita, dá uma olhada no livro. Nós vamos deixar um link aqui na descrição para você conseguir ter um acesso mais rápido ali para ele, tá bom? Dá uma conferida ali. Fábio, e aí? Quando vocês começaram a escrever o livro e lançaram o livro, como que começou a vir o feedback do pessoal e aí vocês transformaram isso em uma consultoria na sequência, eu imagino, né? Como que vocês começaram a perceber que as pessoas, os síndicos, as síndicas, começaram a, buscar mais conhecimento e vocês tiveram que se preparar para fazer treinamentos, palestras, mentorias, né? E dar esse próximo passo? A partir do momento que nós entramos no mercado, nós começamos a perceber... A sindicatura profissional não existe uma barreira de entrada. Qualquer um pode ir. Qualquer um pode, do dia para a noite, avocar o título de profissional e se trabalhar no mercado como síndico profissional. Então, era uma atividade trabalhada no empirismo, no dia a dia, na prática. Lá em 2018, quando nós entramos, nós não víamos essa necessidade ou essa busca por uma qualificação, por um aprendizado mais ampla ali na gestão do dia a dia dos condomínios. Então, mais uma lacuna que nós percebemos no mercado, e aí surgiu a ideia, já com a nossa experiência ali desse tempo todo, no dia a dia, de abrir. Primeiro, nós abrimos um curso, nós fizemos o curso de formação de síndicos profissionais aqui em Belo Horizonte. Então, nós chegamos a fazer 3 turmas, veio a pandemia, nós paramos, começamos a nossa primeira turma. Falei com a Dani, se nós tivermos 10 alunos, nós vamos abrir. Nós tivemos 12. Na segunda turma, 50 alunos. Na terceira turma, acho que nós já batemos quase 80 alunos. Legal. Então, a turma que está aqui como síndico profissional em Belo Horizonte, grande parte foi nossa. Foi aluno. Foi legal. Passou lá pelo nosso curso. E essa necessidade mesmo. E o mercado, como é uma atividade muito nova ainda, muito recente, o mercado ele percebeu que o profissional ele tinha que estar qualificado. Então, os próprios síndicos começaram a buscar essa qualificação e, a partir daí, a gente abriu esse leque tanto de palestras como consultoria, os livros, os cursos, enfim. A gente foi trabalhando aí essa questão do aperfeiçoamento dos síndicos. E quando nós fizemos o nosso primeiro curso, isso é muito interessante. A primeira pergunta que eu tive foi: por que vocês estão fazendo um curso para treinar os seus concorrentes? E a resposta para mim era muito clara, porque eu como síndico profissional num mercado que está nascendo, preciso de bons concorrentes para que esse mercado evolua, para que todos nós possamos crescer juntos. Porque se o mercado não crescer, não adianta eu ser um síndico bom, porque eu não tenho mercado para trabalhar. Então, quanto mais síndicos bem qualificados, melhor se faz o mercado. E assim, todo mundo, porque condomínio existe aí para tudo quanto é lado, tem condomínio para todo mundo. Sim, genial. Tem várias pesquisas que apontam que
quando a gente, por exemplo, né, quando a gente vai comprar um carro, seja em qualquer cidade, seja BH, seja São Paulo, Curitiba, não interessa, sempre tem aquela rua famosa, sabe? Que você fala, não, você quer comprar um carro? Vai na... E daí você pega e tem esse, né, esse nome da rua. Aqui em BH tem umas 2 ou 3 ruas que você fala, vai comprar carro? É lá. Tu quer comprar peça de carro? É tal lugar. Né? E você quer buscar um outro segmento? Vai em tal lugar. É eletrodoméstico, móveis, e sempre tem alguma coisa. É muito parecido com isso que você falou, Fábio, que tem estudos que mostram que quando a gente se junta, né, com o mercado e se junta com os concorrentes e a gente consegue pensar neles como uma coisa só, o mercado ele fica mais forte e traz muito mais cliente. Pessoas que nem queriam, às vezes, comprar alguma coisa ou nem queriam, né, fazer um consumo de um produto, elas acabam começando a consumir mais e buscam nesse local. Então, quanto mais você fortalece a concorrência e dissemina o mercado, mais pessoas buscam e ouvem e exigem isso no mercado. É muito bacana isso. E o lado negativo ele é muito noticiado. Então, um síndico que faz uma besteira, isso é amplamente noticiado. E respinga em todos nós. Então, por isso, a qualificação, a capacitação, um mercado muito mais forte e evoluído é benéfico para todos. Com certeza. Esses treinamentos, quando vocês começam um treinamento, né, para síndico, uma turma, por exemplo, lá quando tinha 12, quando tinha 50, quando tinha 80, o que normalmente, se vocês pudessem destacar 2, 3 itens, o que normalmente vocês percebem que é um dos maiores erros de um síndico que está começando? Deve ter vários, né? Mas... São vários, mas eu não vou pegar nem a parte técnica. Talvez o desconhecimento jurídico de manutenções. Mas quem está começando hoje, o que eu sinto uma fraqueza? Falta de convicção na tomada de decisão, falta de assertividade, ele não consegue defender o seu posicionamento perante os condôminos, com medo até mesmo de perder aquele condomínio. Poxa, eu estou entrando agora, tenho o meu primeiro condomínio. Eu não quero perder esse condomínio. Então ele acaba sendo submisso a um conselho, a um morador que é mais, entre aspas, o pelinha ali do condomínio. Então ele não consegue se manter ali naquela postura que é necessária para você fazer uma boa gestão. Então eu acho que isso ainda é um grande dificultador. Acreditar que tem que estar à disposição 24 horas por dia do morador. Quando a gente está começando, a gente tem essa sensação. Sim. Poxa, me ligou, eu tenho que resolver. Mas com o tempo vai aprendendo que a banda não toca assim, porque quando você tem 2, 3, 4 condomínios, 5, 10, 20, você não consegue sobreviver se ficar nessa cultura da disponibilidade permanente. Mas isso acredito que com o tempo ali, com os condomínios que ele vai adquirindo, ele vai aprendendo. Mas esse é um dos grandes entraves que eu vejo ainda. Você saber se posicionar dentro do condomínio, defendendo as suas convicções e, principalmente, ter o conhecimento para fazer a defesa das suas convicções. Isso que eu ia até falar. Eu acho que a falta de assertividade vem do desconhecimento. Não só do desconhecimento jurídico, que é uma questão que pega muito, principalmente nas assembleias. Então, o síndico, ele fica instável ali, no momento que ele é cobrado durante a assembleia pelos condôminos, ele não tem conhecimento para ser assertivo e ali fixar mesmo o seu posicionamento. E às vezes conhecimento técnico, porque o síndico ele não precisa ter todo o arcabouço técnico, mas ele tem que buscar entender o que ele está defendendo ali ou está apresentando. Sim. E eu vejo muito pouco isso. Por exemplo, na minha história, eu sou advogada. Hoje, eu falo que eu conheço, eu falo que eu sou uma rábula de todos os meios, né? Eu tenho que saber um pouco de engenharia, eu tenho que saber um pouco de elétrica, hidráulica, de limpeza. Então, a partir do momento que eu entendo, eu consigo defender os direitos do condomínio e eu consigo também me posicionar numa assembleia. Sim. E eu acho que essa é a chave do posicionamento mesmo do sucesso de um síndico. Que legal. Então, o conhecimento vai trazer isso, vai trazer essa segurança, né, para o síndico. E esse, na visão que vocês estão trazendo, é uma das coisas que os síndicos eles acabam pecando, né? Então, eles não estarem seguros, e eles não estão seguros por quê? Qual que é a raiz? Porque eles não têm o conhecimento necessário. Muitas vezes. E, claro, treino, vivência, experiência. Às vezes, no primeiro condomínio faz umas coisinhas ali, mas no segundo, no terceiro e por aí vai, começa a ter muito mais
mais profissionalismo. Que legal. Para vocês, chegam muitos síndicos moradores querendo se profissionalizar? Síndico orgânico, né, que se fala no mercado? Ou... Sim. Assim, não é a grande maioria, Léo, mas a gente vê muito síndico morador que começa a entender o mercado e às vezes porque se aposentou ou está desempregado naquele momento e vê a sindicatura profissional como uma forma de se posicionar e emergir novamente, né, no mercado. Mas aí vem a grande questão. Porque talvez esse síndico morador, se ele não buscar o conhecimento e aprofundar nessas questões que a gente acabou de falar, pode ser um problema para a categoria da sindicatura. Sim. Então, acho que o conhecimento, ele abarca toda a questão envolvendo a sindicatura profissional, seja ela profissional ou orgânica. E um problema para a sindicatura em geral e um problema para o condomínio que ele está... Sim. Exercer a função de síndico. Sim. Então, o despreparo realmente não tem nenhuma possibilidade de você ter êxito estando despreparado. Isso é fato. E o que acontece? O síndico morador, por vezes, pelo desconhecimento, ele acaba tomando iniciativas equivocadas. Como é morador, é proprietário, então ele acaba tendo essas iniciativas equivocadas que acabam causando um desconforto nos demais condôminos. Então, esse é um grande problema, principalmente quando a gente assume um condomínio que era síndico morador, síndico condômino, tem essas questões. Até eles entenderem que o papel do síndico é diferente, que a gente tem que seguir normas, nós temos nosso limite de atuação, é complexo. Perfeito. Mas dá certo. Dá certo. Na visão de vocês, os moradores, eles têm resistência em colocar síndicos profissionais? Como que vocês veem isso? Em alguns condomínios, sim. E por quê? Então, porque o síndico profissional, primeiro, ele trata com imparcialidade todas as demandas do condomínio. Segundo, o síndico profissional, ele tem que agir ali conforme determina a convenção e o regimento interno. Que ninguém quase conhece, né? Ninguém os quase moradores conhece. Não tem, às vezes, interesse então, em nosso saber papel, para até gerar uma harmonia coletiva, é fazer com que essas regras sejam aplicadas. Então, nós notificamos, nós multamos. Dói um pouquinho, né? Muitas vezes, o síndico morador, não querendo se indispor ali com seus pares, ele deixa essa situação ocorrer mais tranquila. Então, quando a gente assume um condomínio como síndico profissionais pela primeira vez, é uma enxurrada de demanda que chega para a gente. Porque o ex-síndico não fez isso, não fez aquilo, não está cuidando disso direito, então chega essa enxurrada. E alguns moradores ainda, em razão disso, criam uma certa resistência, o que eu vejo até como algo natural num primeiro momento, porque é um terceiro estranho ao condomínio que está fazendo ali a gestão daquele patrimônio. Sim. Mas com o tempo e com a postura que a gente trabalhou, a gente vai fazendo nascer ali uma confiança. Porque o nosso maior ativo é a confiança que nós transmitimos aos moradores. A partir do momento que a gente consegue criar esse elo, consegue criar esse vínculo de segurança, a gestão flui que é uma beleza, flui naturalmente. Mas até a gente conseguir criar esse elo, a gente encontra ali uma certa resistência, principalmente nos condomínios onde a gente é o primeiro síndico profissional que apareceu naquele ambiente. E às vezes acontece do síndico morador que era o ex-síndico, ele continua morando no prédio. E às vezes ele perdeu, né, ali a eleição e talvez ele está ressentido, né? Então ele às vezes começa a fazer... E aí vira uma oposição ferrenha às vezes. Querendo fiscalizar tudo, coloca o livro debaixo do braço e sai. E às vezes você deixar de atender um interesse individual vira um grande problema. Porque você ganha um inimigo dentro do condomínio. Mas é um inimigo
que não tem justificativa nenhuma Zero para acontecer. embasamento, né? Mas acontece, e acontece muito. Interessante. Porque a gente já escutou relatos aqui, e também dos nossos clientes, né? Com a YouCondo a gente atende mais. Estamos chegando já em 6 mil condomínios no Brasil inteiro. São mais de 6 mil condomínios, é muita gente. Mais de 570 mil pessoas utilizam a plataforma da YouCondo. Aliás, se você não conhece a plataforma da YouCondo, dá uma olhada no link aqui na descrição, dá uma olhada no nosso canal inteiro, que nós temos vídeos aqui do nosso podcast para falar sobre o nosso produto, como que a gente resolve o dia a dia do condomínio e também das administradoras. Dá uma olhada aqui que você consegue facilitar bastante a sua vida na gestão condominial. E a gente, atuando com mais de 6 mil condomínios do Brasil inteiro, a gente escuta relatos de síndicos orgânicos, né? Que eles, sabe, às vezes... tem uma multa ali, o morador esqueceu de pagar, mas sabe, às vezes comparsa, amigo, ou já é morador de muito tempo, vai lá e isenta a multa, né? Mora a multa da taxa condominial. Mas para ele, sim. Mas para o outro morador, que às vezes acabou recém se mudou, daí não tem isso, sabe? Então tem coisinhas que às vezes esse amadorismo ele acaba dando uma sujada no mercado, né? Mas para quem está voltando, né? Pensando assim, para quem está recém chegando no condomínio, acabei de assumir como síndico profissional um condomínio. Vocês, o que normalmente vocês fazem de, sabe, checklist que vocês seguem à risca para não deixar nenhuma gestão passada respingar no trabalho de vocês? Para não virar aquele, sabe, às vezes um bode expiatório. Nossa, esse checklist, ele é enorme. A gente está até vivenciando isso agora. Tem aqui? Um checklist? Não, um checklist descritivo não. Esse não aí, tem. Para a versão 3, edição 3 do livro. Tá o próximo. Mas o checklist nosso, primeiro a gente precisa entender a edificação. Então tem um checklist padrão, porque a gente precisa entender a edificação. Às vezes são edificações que não têm histórico nenhum, que aí torna essa transição muito mais complexa, e outras que já têm um histórico. Mas vou te dizer que 10% já tem um histórico. E algo já pronto para a gente assumir. 90% a gente não tem nada. Por que eles não têm as informações? O que acontece? A informalidade que é tratado o mercado até hoje. E não é só de síndico morador, essa transição síndico morador para síndico profissional, não. Acontece muito de síndico profissional para síndico profissional. A gente assume, por vezes, no escuro. Então, esse levantamento é um levantamento mais moroso, é um levantamento mais complexo, e a gente tem que começar a entender a edificação para ir traçar o nosso plano de atuação. E aí, dentro desse plano de atuação, a gente faz um plano de atuação tanto do ponto de vista profissional, mas também o intencional daqueles moradores. A gente tem que unir a intenção ao necessário, para aí sim a gente conseguir fazer uma gestão que a gente chama de gestão eficiente. Mas aí, Léo, vem a complexidade, porque vou contar um caso agora recente. Nós assumimos um condomínio agora recentemente, que quando eu fui pegar a lista de pendência, estava no caderninho escrito pelo zelador. E a gente está transformando em planilha, enfim. São simplesmente 4 páginas de itens pendentes. Então, assim, a gente assume com os condôminos ávidos por uma mudança, para que aquilo que foi, às vezes, por vezes, aprovado em uma assembleia que não foi efetivada aconteça, as questões pendentes sejam implementadas e os funcionários também sofrendo essa pressão constante para aquilo ali acontecer. Então, é um momento que a gente tem que expor a situação. Olha, temos várias pendências, temos conhecimento da existência delas, e agora é traçar um plano, né? De necessidades a curto, médio e longo prazo. É um plano que eu falei, é complexo, ele não é realizado do dia para a noite, então a gente tem que trazer essa expectativa para os condôminos também, porque eles criam essa expectativa de que o síndico profissional assumir vai tudo resolver, do né? nada, de uma hora para outra, e a gente começa a traçar aí o nosso plano de gestão. E é interessante que nesses condomínios, muitas vezes, a gente percebe a carência dos moradores com relação ao síndico. Eles querem. Então, a gente tem por hábito sempre marcar uma reunião logo no início da gestão com os moradores para fazer esse alinhamento de expectativas, para a gente entender quais são os anseios deles, aonde a gente vai poder compatibilizar com as necessidades que a gente verifica no condomínio.
Então, trazer os moradores para o diálogo, porque essa gestão participativa, ela é fundamental. Então, nós estamos ali para atender os moradores. Sim, sim. E outro ponto também que acontece, às vezes a gente assume um condomínio com um déficit gigantesco. De grana. De grana. Déficit de caixa, deixado pelo síndico anterior, muitas vezes síndicos profissionais, que os moradores que não participam não fazem ideia do que está acontecendo. E aí o Fábio até falou da questão do posicionamento lá no início do síndico, né? E às vezes ele tem receio de externar um problema. E às vezes a primeira ação que a gente tem que tomar é agendar uma assembleia e propor ali uma previsão orçamentária e um reajuste gigantesco de taxa. Nossa. Mas... A medida mais impopular Impopular, dos síndicos é que está entrando. E eu já começo Agora a assembleia vai mudar falando. Eu estou fazendo a primeira assembleia no condomínio, a assembleia mais difícil e impopular. Mas eu tenho que mostrar aqui a realidade, o contexto. Sim. E isso é muito... E eu percebo que os moradores veem uma transparência e uma visão aí a médio e longo prazo de uma solução para aquele condomínio. Sim. Né? Mas assim, isso acontece muito. Às vezes o síndico vai deixando, vai enrolando algumas ações e chega num ponto que vira uma bola de neve que não tem por onde sair. Aí o que acontece? O síndico renuncia e larga a bola para quem está entrando. Nossa. Vai usando o fundo de reserva para quitar despesas ordinárias, deixa vai de pagar esvaziando o fundo de contas. reserva. A Condoeduca é uma plataforma feita para quem quer dominar a gestão condominial de forma prática, moderna e respeitada no mercado. Capacitação 100% online com especialistas que entendem que você vive na prática. Sim. Então, Nossa. Eu fico imaginando, né? Essa deve ser uma assembleia muito impopular mesmo, porque o pessoal vai lá, faz a votação. Não, agora nós vamos trazer, né, a Dani e o Fábio, agora vai dar tudo certo. 30% de reajuste. 30% de reajuste, ainda aporte para cobertura de déficit. É mais ou menos assim. Cara, é incrível. Não é para qualquer um, assim. Mas aí Não entra é pra... a sua segurança em conseguir mostrar para os moradores que mesmo no começo da gestão, aquilo é necessário. E outra coisa que a gente percebe muito, às vezes os condôminos que a gente tem por hábito abrir a previsão orçamentária e mostrar linha por linha a composição dessa previsão orçamentária. Porque os condôminos, eles não fazem ideia do que compõe a taxa condominial. Então, às vezes o síndico chega ali e vai falar, vamos aplicar a inflação. Então, vamos propor aqui o reajuste. E aí fica aquela discussão, o que pode, o que não pode. Não, a gente abre aqui, essa aqui é a previsão orçamentária. Essas são as nossas despesas, essas são as previsões para o próximo exercício. Se a gente não tiver isso, né, de forma definida e assertiva, nós não teremos condição de arcar com todas as despesas. E aí o condomínio começa a perceber a importância daquela taxa condominial para a manutenção do condomínio. Sim. Então, isso assim, toda assembleia que a gente abre linha por linha, a gente vê que os condôminos, assim, realmente nunca presenciaram aquele tipo de informação para aprovar uma taxa e entender mesmo. Porque o morador é muito visual. Ele vê o jardim bem feito, vê a limpeza do hall, vê o elevador funcionando. Mas ele esquece que tem o SPDA, que tem que ter manutenção, limpeza da caixa d'água, caixa de gordura, manutenção dos elevadores, manutenções dos portões. Isso que está escondido, ele não percebe. E isso na cabeça dele não está compondo a taxa de condomínio. Para ele, a taxa é aquilo ali, manter aquela belezura ali do condomínio. Sim. Mas tem muito mais coisa por trás disso. E o que a Dani falou é muito importante. A gente abre para eles isso, para eles entenderem o porquê daquela taxa estar naquele valor. Sensacional. Como a gente anda por aí nos prédios, seja comercial ou residencial, até mesmo para vir aqui no estúdio, né, no podcast. A gente foi lá, a gente entrou, teve uma recepção, nós tivemos um elevador que funcionou super bem, a gente chegou aqui no andar, estava tudo limpo, tá tudo certo. Tudo isso é invisível, né, para os moradores. E tem um custo. E tem um custo, exatamente. É tudo invisível. Tá tudo invisível, né? Mas quando não funciona... Aí o problema vem. Exatamente. Deixa um papel de bala 3 dias no hall para ver se não vai chover reclamação. Aí sim. Eu tenho uma dúvida de morador daqui mesmo.
Vocês que são advogados, que conhecem bastante e também já têm bastante experiência no segmento. Vamos lá, vamos simular um caso aqui. Eu sou proprietário, tá, de um imóvel, de um apartamento, por exemplo. E nesse condomínio tem um síndico, que é esse caso que você falou, que a Dani compartilhou com a gente. Ele veio fazendo essa bola de neve, né? Só que ele veio fazendo essa bola de neve não com, às vezes, uma manutenção que tinha que ser feito, mas ele veio negligenciando a contratação dos colaboradores. Não pagou o FGTS, não pagou o INSS, não fez todo, enfim, né, a parte trabalhista da maneira correta. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. E eu tenho lá o meu imóvel, por exemplo, sei lá, que tem um valor de 100 mil reais. Ok. Eu tenho que pagar minha taxa condominial. Um belo momento, acontece que aquela equipe, aqueles colaboradores, eles vão reclamar os seus direitos. E essa reclamação dos direitos dá um prejuízo, por exemplo, de R$1 milhão para o condomínio inteiro e rateado em, sei lá, 10 apartamentos. Ou seja, 100 mil para cada morador pagar. O morador tem que pagar isso? Como que funciona esse processo? O morador proprietário, no meu caso, proprietário, eu como proprietário. O condomínio recebeu esse processo, foi condenado, tem que pagar R$1 milhão. Eu tenho que pagar isso? Como que funciona? O proprietário tem que pagar isso, então vai ter que ser feito. Vai ter que ser criado uma chamada extra para quitação. E primeiro, uma dívida dessa trabalhista. Primeiro vai no patrimônio do condomínio. Se, não vou pagar meus 100 mil. Ótimo. Então, vai no patrimônio dos proprietários. Então, o proprietário, ele pode sim perder também o seu apartamento por uma dívida do condomínio. A gente sempre ouve falar, o condômino que não paga as suas cotas condominiais pode ter o seu imóvel penhorado. Tudo bem. Isso aí fala-se, todo mundo conhece. Mas o proprietário também pode perder o seu imóvel por dívidas do condomínio. Isso pouca gente fala. Exatamente. Então, aí a importância também, tanto da gestão profissional, quanto dos moradores acompanharem o que está sendo feito pela gestão. Um conselho fiscal atuante é fundamental, porque muitas vezes também os moradores, eles não se interessam. É isso mesmo. Pelo acompanhamento da gestão, muitas vezes só vão na Assembleia quando um assunto que lhe é de interesse está pautado, fora isso não participa. Então, essa fiscalização dos moradores também é muito importante. E muito importante para a gente, não só para eles defender o patrimônio deles, quanto para nós, síndicos também, termos ali a tranquilidade de mostrar que está tudo correndo certinho, tudo sendo muito bem feito. Mas é um risco. Mas aí, nesse caso, o condomínio pode ter o direito de regresso contra o síndico. Vai cobrar, aí pode ajuizar uma ação e aí tem essa possibilidade. Entendi. Nossa. Então, vocês trazendo esse apoio jurídico, né, essa confirmação, me vem na cabeça o seguinte, muitas vezes os brasileiras têm o sonho da casa própria, um apartamento, né? Vão lá e vão comprar um apartamento e aí acham aquela pechincha, às vezes, né? Então você olha um apartamento à venda, fala, nossa, olha só, esse apartamento tá super 10, tá um pouco abaixo do preço, acho que eu vou comprar. Coloca o dinheiro de uma vida inteira, de uma reserva inteira que foi feito, né? Às vezes até heranças e tal. E aí você vai lá, compra um apartamento nem vai verificar o condomínio, não verifica a gestão, não verifica um balancete, uma prestação de contas, não verifica nada, compra o imóvel e de repente leva uma dessa na cabeça. E aí você, às vezes, tem parcela para pagar do imóvel e mais uma parcela para pagar do condomínio por uma coisa que você comprou e acabou entrando numa enrascada. Porque isso, deixa eu só... Vou usar um termo jurídico aqui, eu odeio usar termo jurídico, odeio. Mas é porque a dívida de condomínio é o que o pessoal chama de dívida próprio terreno. O que significa isso? A dívida não é do Fábio, não é da Dani, não é do Léo. A dívida é da unidade, é do apartamento. Então, independe se quem é o proprietário é você ou sou eu. A dívida é do apartamento 202. Você me vendeu. Eu não tive o cuidado de olhar a regularidade daquela unidade, a dívida passou para mim. Por quê? Porque a dívida é da unidade, não é minha nem sua.
Então, por isso que Passou. isso acontece. Então, passou. Passou. É isso. A Passou. dívida se transferiu Entendi. porque ela é da unidade. É da unidade. Ela não é minha, ela não é sua. É tipo ela um não é carro, da você Dani. comprou um carro que tá com alguma coisa, sei lá, que não tá funcionando. É o risco é tipo de isso. quem... Você vai ter que reparar É da o porteira pra carro. dentro. É tipo aquela porteira pra dentro. Você vai ter que pode reparar comprar o carro. porteira fechada, né? Porteira fechada. Então, assim. esse é o cuidado que tem que Entendi. se ter Caramba. na aquisição de um imóvel. Mas isso é interessante, Léo, que é outro nicho de assessoria nossa. Aham. Por quê? As pessoas também não têm o conhecimento, elas não sabem o que verificar na hora de adquirir um imóvel. Nós mesmos, os imóveis que a gente adquiriu antes de nós virarmos síndicos profissionais, o que você faz? Você olha se está tudo certinho, se está pintado, se está Filtração, uma coisinha ou bonitinho. outra. Mas você não se aprofunda, né, na situação real do imóvel. Não somente nessa questão financeira, mas também na situacional. Então, às vezes, é um imóvel que tem problemas, imóveis novos. Quantos imóveis novos que têm problemas enormes com as construtoras? Tem imóveis antigos que têm problemas de manutenção. Então, tem um custo ali que tem que ser projetado à frente. Então, esse é um tipo de consultoria também que a gente presta de pretensos compradores que pedem a nossa assessoria para fazer essas verificações e checagens para antecipar e validar aquela compra ou não. Porque isso é importante. Que legal, bacana. Então, esse serviço de vocês, então, para quem está querendo procurar um imóvel, vocês também prestam A gente também presta Que assessoria. legal, bacana. Nossa, e vale super a pena, porque já imaginou entrar numa furada Não, hoje dessa? eu Nossa, não falo tem como. que para Meu. comprar um imóvel, nossa, a gente tem que olhar são muitos critérios, muitos detalhes para realmente você não ter problema futuro. Para o sonho não virar pesadelo. Exatamente. Exatamente. E Dani, um negócio que você comentou, às vezes não passa nem na cabeça de quem está comprando um imóvel, que é, vou comprar um imóvel novo. Não, estão acabando de entregar esse imóvel, então não tem problema. Às vezes é o que mais vai dar problema, né? É o que mais... Tanto de... Vocês, né, vivenciam isso dia a dia, mas eu vou citar 2 exemplos aqui que a gente sempre ouve falar. Primeiro, manutenções preventivas que não são feitas, e isso aí gera um monte de problema depois no segundo ano do imóvel. Esse é um caso. E o outro é que muitas vezes a taxa condominial fica passando de um lado para o outro. O proprietário não comprou, mas daí a taxa condominial era da construtora, daí a construtora fala que não é dela, é da unidade, e daí fica essa bagunça. Só para citar 2, né? Talvez vocês tenham até mais. Não é fácil. Não é fácil. A gente vê muito... Igual o Fábio falou, o sonho vira pesadelo. Já escutei várias vezes proprietário falando que a melhor situação era vender o imóvel. Imóvel novo, em garantia. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. E também, além disso, a questão dessas tratativas também pós-implantação. Né? As tratativas pós-implantação também, a gente às vezes recebe condomínios pós-implantação, que a implantação não foi realizada por nós. E a implantação, ela não foi feita de forma adequada. Então, ela cria como se diz, uma expectativa num condômino que na hora que você assume, não é nada daquilo. Então, assim, essa expectativa criada na implantação, que você tem que organizar pós-implantação, gera uma frustração e, às vezes, um entendimento de que a gestão não está eficaz. Então, até você conseguir organizar e mostrar que a situação é completamente diferente, é bem complexo. E não só a implantação, mas os primeiros anos da gestão. Você falou das manutenções preventivas que não são realizadas. Algumas intervenções que deveriam ser realizadas de forma X e foram realizadas de forma Y. Isso tudo vai gerando a perda da garantia da construtora. É verdade. Então, depois, nós temos ainda esse dificultador. Porque o critério utilizado, a negativa da construtora no manual, estava aqui especificado que teria que ser feita a manutenção XXX. Essa intervenção da forma tal. E nada disso foi feito. Então, isso também é um agravante para quem está assumindo ali no segundo ano, no terceiro ano de empreendimento, que aí a gente tem que rebolar um pouquinho para sentar com a construtora, argumentar, negociar alguma tratativa ali para poder, mesmo que não tenha sido feito da forma correta, a gente tentar ajustar para
para trabalhar ali em benefício dos moradores. E a organização é super importante. E aí vem o aplicativo. Né? Porque eu acho que quando você tem uma organização, a formalização de todas as ações, a gestão fica muito mais tranquila e a transição também. Sim. Vocês falaram um dado que para mim foi novidade, né? No caso dos clientes, dos casos que vocês pegam, aproximadamente 10% são aqueles que vêm de uma maneira mais organizada, de uma forma mais profissional, né? De uma forma mais adequada ao histórico, né? do condomínio, se falando de histórico aqui. Puxa, uma das formas mais simples de ter um histórico e o condomínio sempre caminhar certinho, independente de gestão, de administradora, de equipe de portaria, zeladoria, independente de pessoas e empresas que estão no processo, é ter uma plataforma que mantém todo esse histórico armazenado. Sim. Né? Então, quando você tem uma tecnologia, independente de ser o Yukondo ou qualquer outra, ou uma planilha que seja, mas você ter esse cuidado informatizado, esses dados informatizados, respeitando a segurança, a privacidade das informações também, tudo isso bem certinho, isso leva o condomínio para um outro patamar, para evitar problemas como esse. Vícios ocultos que podem ficar, coisas que podem deixar de ser feitas, manutenções que podem deixar de ser feitas, e aí depois perde uma garantia. Então, tem que ter as informações. E isso é algo que eu costumo sempre passar, seja para os meus alunos, para quem a gente está conversando. Você tem 1 ou 2 condomínios. Você precisa de uma plataforma? Não, você não precisa de uma plataforma. Você consegue fazer no caderninho. Mas é bom você já começar o seu primeiro e segundo condomínio utilizando uma plataforma? Sim. Porque você começa a trabalhar a sua organização. Aprender a lidar com aquilo. Para quando você... Não vale a pena você adquirir uma plataforma quando você tem 10. Você vai se perder. Começa a trabalhar desde o seu primeiro, o segundo, o terceiro, porque você vai criando a cultura. No comecinho, você é sozinho, mas a cultura da sua empresa começa com você. A partir do momento que você precisa de um colaborador, a cultura já está implementada. Olha só, a gente trabalha nesse formato, esse aplicativo, essa plataforma, que você vai agir dessa forma, nós vamos monitorar o condomínio dessa forma. Perfeito. Então é muito legal desde o comecinho. Pode não ser necessário, mas é altamente recomendável que se faça desde o início. Porque senão, Fábio, acaba não conseguindo escalar, como você falou. Né? Não então, consegue escalar. Vocês hoje são um exemplo disso de sucesso, né? Vocês atendem quantos condomínios? Hoje nós estamos com 40 condomínios como síndicos. 40 condomínios. Esse número de 40 condomínios como síndicos, muitas vezes, para quem está nos ouvindo aqui, eles falam, velho... Loucura. Como que... O WhatsApp de vocês deve bombar o tempo inteiro, né? Vocês não têm vida, deve ser o que o pessoal pensa. Mas graças à profissionalização, graças a uma gestão, sistematização e tudo isso, né? Vocês estão com tudo isso, com uma cultura empresarial, estão com tudo isso organizado. Então, isso é para ter escala, isso é necessário. Tem que ter organização, sem dúvida. A gente já vai caminhando mais para o final aqui do nosso episódio, mas tem uma pergunta que o pessoal sempre nos manda com bastante frequência e o pessoal, assim, adora quando a gente começa, e principalmente os moradores, quando se fala de redução de custo. Normalmente, aquilo que gera mais custo dentro de um condomínio mensal mesmo, né? Não extraordinário, ordinário, normalmente é a equipe. Normalmente são pessoas. E tem muita gente falando, puxa, então vamos trocar a equipe que nós temos, vamos reduzir, vamos automatizar, vamos fazer portaria remota, ou vamos tentar colocar mercadinho para a gente melhorar, de alguma forma, sei lá, compensar uma receita ou coisa assim. Como que vocês veem isso no dia a dia, na prática de vocês? E o que pode, o que não pode, até juridicamente falando, um condomínio fazer em termos de receita e despesa? Então, o que a gente não pode fazer é redução de custo a todo custo. Porque esse é o grande... Verdade. Até me faltou a palavra, que é tão assim, acho que é o grande... Que vai repercutindo no eu acho que é a avalanche mesmo de uma gestão profissional. E a gente vê muito isso. Eu já fiz apresentação de proposta onde me foi colocado que o meu concorrente falou que ia reduzir despesas numa apresentação. Falei, como que eu vou reduzir despesas? Eu seria leviana de prometer redução de despesas se eu não conheço o histórico financeiro do seu condomínio. A redução de despesas... Não tem condições. A redução de despesas, ela pode ser factível.
campanha, né? Promessa de campanha, campanha eleitoral. E às vezes ganha. Porque às vezes a pessoa, ela quer redução de custo a todo custo. E aquilo ali, ela cria uma perspectiva e a pessoa às vezes não vai conseguir cumprir. A gente consegue sim reduzir despesas, mas depende muito do caso, Léo. Porque assim, primeiro que a gente tem que analisar a parte financeira de forma bem complexa e aprofundada. Existem possibilidades, sim, de renegociações de contratos. Existe hoje a questão do consórcio de energia fotovoltaica, que traz uma redução. Dependendo do valor da fatura de energia, a redução é significativa. Então, assim, isso consegue dar uma reduzida boa, né, nas despesas. Além da renegociação de contratos, alguns ajustes que precisam ser feitos, talvez um condomínio que tem uma recorrência de problemas de manutenções, a gente consegue fazer uma ação para diminuir essa recorrência. Às vezes são condomínios que não fazem a preventiva. A partir do momento que a gente instala as manutenções preventivas, a gente reduz também o índice de corretivas. Mas existem condomínios que, por mais que você renegocie contratos, faça esses ajustes, não há uma redução significativa de despesas, porque o que você falou, maior percentual de custo de um condomínio é pessoal. Então, hoje, as despesas com pessoal, elas giram em torno de 50% a 60%, 65%. Imagina. E tem condomínios que não têm perfil de portaria remota. Então, a gente tem que entender também, porque eu vejo muito síndico que já chega no condomínio oferecendo a portaria remota. E causa uma confusão, porque não tem perfil. Às vezes, aquele condomínio que ele quer ter o conforto da portaria. Ele não tá... É uma falsa segurança, mas para ele o conforto... ele é prioritário à segurança efetivamente dita, que uma portaria remota traz. Então, existem perfis. Tem condomínios que, sim, ele tem um perfil. Então, a gente consegue trazer a redução de despesas com a vinda de uma portaria remota. Então, tem que entender o perfil. Acho que tem que ser tudo muito analisado para você não propor algo que não vai ser factível de ser executado. Entendi. E na visão e experiência de vocês, eu entendo que tem condomínios e condomínios, né? Tem condomínios que são gigantes, que às vezes uma opção vale a pena, e outros condomínios que são menores e que daí é o outro lado que vai dar para conversa, né? Seja para portaria remota ou para contratação de equipe. Mas em geral, tá? Sem ter um veredito, mas em geral, na percepção de vocês, ter uma equipe contratada interna no condomínio é mais vantajoso ou vale a pena terceirizar essa equipe para dentro do condomínio? Com certeza, terceirização. Com uma conservadora. Com certeza, eu vou te falar por quê. A contratação própria, ela, a curto prazo, ela traz um custo menor para o condomínio. Então, assim, diretamente, né? Mas se você pegar, como que a gente faz esse levantamento de custos? Você tem que pegar não somente os custos mensais, mas a projeção. A projeção de férias, 13º, passivo trabalhista, substituição de férias. Então, quando você coloca isso planilhado, você percebe que a diferença é muito pouca, se não for nenhuma. Então, a terceirização de mão de obra, ela traz uma efetividade na prestação de serviço, porque o condomínio não fica preso a funcionários. A gente percebe muito condomínios que têm funcionários que estão lá há 10, 15 anos, que não são efetivos. Os condôminos já entendem da necessidade de substituição, até mesmo porque já se acostumaram a uma forma de trabalho, já não têm a atenção necessária, são resistentes a mudanças e não têm condições de fazer uma demissão, porque não fizeram o provisionamento desses valores. Então, isso tem que ser muito organizado. Então, hoje, na nossa percepção, a terceirização de mão de obra é
a melhor situação para um condomínio. Esse é um caso que você bem trouxe, Dani. É um caso, vamos imaginar um colaborador que não foi contratado da forma correta há 15 anos e está aqui até hoje. Esse pode ser um caso em que se calcula, sei lá, 600 mil, 500 mil, 400 mil, dependendo do valor, com os processos e tudo, que isso daí vai para o condomínio pagar. Sim. E o que os moradores... De um colaborador só. E o que os moradores fazem muito? Eles estão, às vezes, cientes dessa situação, estão cientes que uma judicialização desse profissional vai gerar um montante muito elevado, então vamos mantê-lo no condomínio, mesmo prestando um serviço de péssima qualidade, porque nós sabemos que ele vai entrar na justiça e vai ganhar. Aí o dia aqui. Então, um dia, quando ele entrar, eu posso não estar mais aqui. Vendi. Exatamente, é isso que a gente vendi. escuta muito. Amanhã eu posso não estar mais aqui, vão deixando. Vamos. E aí vira uma bola de neve, porque o que não é possível hoje, amanhã também não vai ser. Sim. Então, se você não tem um recurso para fazer isso hoje, amanhã também não vai ter. É um erro que se perpetua no tempo, com a ciência e a aquiescência dos moradores. O mesmo esse racional que vocês trouxeram da terceirização, né? Então, se vale a pena internalizar uma contratação ou terceirizar, né? O mesmo vale para contabilidade também, na visão de vocês, ou não? Por exemplo, tem condomínios que eu vejo que eles fazem a contabilidade interna, não só a trabalhista, mas toda a parte contábil mesmo. E tem outros que eles terceirizam isso com uma administradora. Cara, vamos pôr para a administradora fazer tudo, cobranças, prestação de contas e tal. Desde que, vamos supor que internalizaram esse serviço, desde que não seja feito pelo síndico, tudo bem. Faz às vezes de uma administradora. Nós sempre trabalhamos como administradora. O que eu não entendo como adequado é o síndico exercer as duas funções, a de gestão e a de gestão financeira. Por quê? Porque um precisa controlar o outro. Quando a gente vê essas notícias de furto num condomínio, geralmente o síndico exercia os dois papéis. Porque o que eu faço? Eu verifico o serviço prestado pela administradora. A administradora também está me cobrando. O conselho fiscal está me cobrando. Os moradores estão me cobrando. Todo mundo está me cobrando. E eu estou cobrando da administradora uma lisura, um pagamento adequado de contas, porque o síndico, muitos síndicos se esquecem que ele tem um dever que não está no Código Civil, que é o dever de fiscalização. Então, se a administradora cometeu um erro, um equívoco, a administradora furtou dinheiro do condomínio, o síndico responde por isso? Responde. Por quê? Porque ele foi omisso no seu dever de fiscalização. Não é porque eu contratei uma administradora que eu joguei a bola para frente e estou aqui de boa. Eu tenho responsabilidade pelos atos da administradora, então eu tenho que fiscalizá-la. Por isso é muito importante que essa gestão é o famoso cada um no seu quadrado. Gestão financeira com um, a gestão administrativa com o outro, a gestão de pessoal com a conservadora. Então, cada um ali, o condomínio tem uma segurança muito maior para trabalhar. Interessante. Você comentando dessa forma, Fábio, me vem o caso, eu fico imaginando um caso de um síndico no qual ele faz a parte financeira, imagine só, né? O síndico ele faz a parte financeira do condomínio, então ele controla todo o dinheiro. Então, cobranças e pagamentos. Ele, no condomínio, ele tem, sei lá, 40% das procurações. Imagine, né? Ele está com 40% das procurações e ele mesmo faz a eleição, sei lá, de algum jeito ele vota ou tem alguém que vai lá e faz esse processo. Ele aprova suas contas? Ele aprova suas contas, ele se fiscaliza, enfim, ele está com tudo ali e isso pode se perpetuar, se reelege de alguma forma ou outra, né? Então vira realmente parece que misturam todos os papéis e o negócio é uma fórmula para poder dar errado. Olha, eu vou contar uma história para você ver que ainda existe amadorismo muito grande, mas assim, às vezes, nesse caso é mais desconhecimento. Eu fui fazer uma assessoria de uma assembleia e na assembleia a gente conversando, era um síndico mais velho, já estava lá há muitos anos. E aí eu perguntei a ele quem era a administradora do condomínio. Ele falou, sou eu.
Eu falei, ué, mas como assim? Mas quem que faz os pagamentos, emite boleto? Não, eu faço tudo. Eu falei, mas o senhor emite boleto também? Não, eu pego ali o papelzinho, coloco debaixo da porta, aí a pessoa vai e deposita na conta do condomínio, eu emito o extrato, mando para os condôminos e tá tudo certo. Então, a gente acha que os condomínios estão todos evoluídos? Não estão. É uma informalidade grande, ainda bem que esse Com síndico riscos. fazia tudo certinho dentro da informalidade, um síndico muito honesto, só trabalhava do jeitinho deles. Do jeito antigo, né? Do jeito antigo, os moradores estavam acostumados com esse formato. E tudo bem, mas aí a gente vê que ainda tem muito chão ainda para percorrer no nosso mercado. Nesse relato, me deu um frio na espinha que... Imagine se fosse a conta dele, né? A conta pessoal dele. Pelo menos era a conta do... Pelo menos tem a conta do condomínio. Pelo menos é a conta do condomínio. Ele não abriu um PicPay lá, estava depositando o PicPay no CPF dele, né? Pelo menos. Maravilha. Pessoal, em nome da YouCondo, a gente gostaria também de trazer para vocês um presente, né, que a gente traz para os nossos convidados aqui do podcast, que é uma caneca exclusiva dos nossos convidados. Bacanérrima. Adoro caneca. Para vocês deixarem lá no escritório de vocês também, tomarem um café bem gostoso também. Maravilha. Para a gente caminhar pro final, então, pessoal, por favor. Antes de terminar, deixa a gente retribuir o presente. Maravilha. Então vou... Puxa vida. Muito obrigado. Os nossos livros. Espero que leia, que não vire enfeite de cabeceira. Que legal, muito bom. Aí, pessoal, Os Segredos do Síndico de Sucesso. Olha só, alcance o topo começando do zero. Vou colocar mais aqui assim para não desfocar ali. Olha lá, ó. E Gestão Condominial Eficiente já na 2ª edição. Olha que beleza. Aê! Maravilha. Puxa, muito obrigado, viu? Muito obrigado. A gente tem lá na YouCondo, nós temos a nossa estante, e na nossa estante a gente tem também os presentes que a gente recebe de toda a turma, e toda vez que vem livro, o pessoal da nossa equipe sempre adora, a gente sempre manda foto, gera artigo, a gente pega os cortes que tem dentro do livro. Eu tenho certeza que se eu abrir aqui esse guia de cabeceira, igual vocês falaram, tem um negócio muito bom. Ó, cresça o quanto quiser. Tem muita coisa boa para falar disso aqui, ó. Tenho certeza absoluta. A gente faz material, a gente vai mencionar e marcar vocês lá, viu? Maravilha, maravilha. Muito bom, que legal. Pessoal, aproveitem, né? Deixem um recado para quem está aqui nos ouvindo, para como que eles podem fazer para encontrar vocês, para encontrar os cursos, os treinamentos. O livro a gente vai deixar aqui na descrição, né? O link para você poder adquirir o seu. Puxa, como que eles também podem encontrar vocês nas redes? Fiquem à vontade. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, Profissão Síndico Oficial, _ Profissão Síndico _ Oficial. E contem conosco, a gente faz muito conteúdo e para auxiliar vocês, síndicos, condôminos, moradores, na gestão, no seu dia a dia condominial. Então, a gente está aqui para melhorar o mercado e mostrar o que pode ser feito de melhor. E não somos de guardar conhecimento. Então, quem quiser pode mandar mensagem para a gente responde todas. Tô com uma dúvida, pode ir lá no inbox, é inbox que chama? No Instagram, privado. Privado, no direct. Pode mandar direct. que a gente responde. Então, a gente está sempre... O nosso objetivo, o nosso propósito é transmitir conhecimento, é ajudar o mercado aí a evoluir, porque, como eu disse no comecinho, o mercado evoluindo, todos nós evoluímos. Maravilha, excelente. Muito obrigado em nome da YouCondo por vocês estarem participando aqui com a gente. E para você que está aqui nos ouvindo, aproveita, se inscreve no canal, deixa aquele comentário com as dúvidas que a gente sempre traz aqui, vocês já sabem. Se vocês tiverem alguém que vocês gostariam de ver aqui no nosso podcast, também marca essa pessoa que a gente vai lá, trocar uma ideia com ela para a gente trazer aqui. Muito obrigado e até o nosso próximo Fala Condomínio.